Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Podmeta. Eu sou a Nilda Grélio e nós estamos aqui novamente com a Dani e com o Léo, porque eles têm uma história inspiradora. Então, eu tenho certeza que, mais uma vez, o Senhor vai falar o coração de vocês, porque eles têm uma história de superação, de restauração, e vai ser lindo esse Podmeta. Mais um Podmeta com eles. E eu vou começar perguntando para o Léo. Léo, quem é o Léo? Quem é o Léo? Uau! O Léo hoje, 37 anos, casado com a Dani, pai da Júlia, de 12 anos, do Pietro, de 8 e da Esther, de 3. Mas a história do Léo começa lá atrás, com meu pai, o Ronaldo, a Sandra, minha senhora mãe. Mas, infelizmente, os dois, com 2 anos de idade, eu tenho mais um irmão, o Rafael, eles decidiram se separar. São um casal de nordestino. Você tinha quantos anos, Léo, nessa época? 2 anos. 2 anos. Meu irmão era de colo e nessa decisão eles tomaram um retorno, eles moravam em São Paulo, né? E aí retornaram para o Piauí. Para lá eles decidirem como separar os filhos e a união deles, né? 2 católicos, uma vida tumultuada. E a decisão foi entre os meus avós e eles que cada um cuidaria de um filho. Então, meu pai ficou comigo por ser o mais velho, e meu irmão, como era de colo, amamentava ainda, ele ficou com a minha mãe. E aí eu segui a vida com meu pai teve que voltar para São Paulo para continuar trabalhando, que a vida dele toda era aqui. Minha mãe ficou com os pais delas, com meus avós, no Piauí, com meu irmão de colo, e eu fiquei um período com minha avó paterna, perdão. E durante um ano e pouco, e depois meu pai teve um outro relacionamento aqui em São Paulo, e aí eu conheci a Zildete, que hoje ela é radical, por incrível que pareça, vem de uma outra igreja, ela é de São Bernardo do Campo. Então eu reencontrei ela na edição 36, 35, não me recordo bem agora, mas nesse período que a gente não conhecia Deus, que não tinha Deus nas nossas vidas, tinha tudo que o mundo oferecia. Meu pai, por ser nordestino, da essência dos nordestinos, né, em grande maioria, não todos, eu não posso colocar todos, mas tem aquela brutalidade, aquele lado mais ofensivo, agressivo. Então, ele conheceu a Zildete, se casaram, a Zildete trouxe também uma filha, como ele trouxe eu, de um outro casamento, a Suzane, que hoje também é cristã, também passou no projeto, e uma coisa que convergiu, depois de anos, muitos anos, que caminhos se direcionaram de formas diferentes, mas aí a gente se reencontrou no projeto. Mas voltando um pouquinho da minha história, eu comecei a morar um tiquinho ali com a avó, um tiquinho com a tia, um tiquinho ali, daí que meu pai uniu as coisas com a Zildete, começaram a morar, e aí tinha muita bebida, tinha diversas situações, então eu também não era uma criança tão fácil de lidar, vamos dizer. Até por conta da falta de estrutura, exato, né? Exato. Vivia, né? Então essa bagunça na minha vida pela separação dos meus pais e a união com uma outra pessoa que não era minha mãe, eu entendia como madrasta mesmo, e ela não tinha um amor como filho, porque não era filho dela de sangue, e eles estavam se conhecendo ali, então eu tinha que me adaptar com a minha irmã de criação, que era a Suzane, e ela também comigo, e os pais se conhecendo. Então vivia em casa de aluguel, morando num bairro aqui, outro ali. Se eu não me engano, acho que em São Bernardo eu morei em uns 12 endereços diferentes, pela dificuldade financeira, tudo. E não tinha nada ali atrelado a um tipo de caminho espiritual, até mesmo na caminhada católica, né, que em grande parte a população nordestina segue, né? Agora que a gente está aumentando essa população cristã, evangélica. Então, naquela época, a gente não ia para a igreja, não fazia nenhum tipo de comunhão com Deus, então a gente tinha essa bagunça na vida. E aí, morava em comunidade, escola pública, influências ruins, é aquele caminho que a gente entende que o futuro não é o dos melhores. Meu irmão, ele seguiu com a minha mãe para o Rio de Janeiro, também minha mãe começou a trabalhar no Rio, com a irmã que já morava lá. Então ele seguiu a vida lá, e dos meus 2 até os 12 anos eu não me relacionava com eles. Então eu não ia para visitar minha mãe, eu só tinha esse convívio da minha madrasta com a filha dela. Depois teve uma irmã, a Adriele, que é irmã comum do meu pai e da Zildete, da minha madrasta, né? E aí, com minha adolescência, de 13 para 14 anos, eu comecei a conviver um pouco com a minha mãe. E aí sim, me aproximar dela, mas sempre amando como mãe, sim, porque ela
me trouxe ao mundo, então não Mas tinha... sem um vínculo, né? Sem aquele vínculo, porque você não foi criado com ela, né? Sim, sim, eu não tinha esse vínculo amoroso, efetivo, mas eu não tinha mágoa também. Então, quando houve a oportunidade de conhecer, eu abracei, fui para o Rio de Janeiro, passava minhas férias de meio de ano de escola lá, de final de ano também. E meu irmão também convivendo lá, vivendo naquela situação de comunidade que a gente conhece muito bem, que não é favorável. Então, uma história de estrutura familiar que eu teria os piores exemplos. Sim. Claro que eu não posso falar que de tudo meu pai não me ensinou nada, mesmo com todo esse turbilhão de coisa que foi minha vida, desde a separação, a união com uma segunda pessoa, as brigas que eu presenciei, muitas delas entre eles dois, meu pai e minha madrasta, entre os irmãos que não se aceitavam, e aquele negócio, pô, você fez alguma coisa errada, você pagava tanto pela madrasta que não gostava de você, que não te aceitava, que escondia o alimento para poder privilegiar a filha dela, porque eu não era o filho dela, então assim, eu vou aqui guardar o biscoito, a comida escondidinha aqui para minhas filhas, porque o Leonardo se vira, é o homem, então o menino mais velho, ele se vira. Então são diversas situações, Nilda, que me levavam a querer sair de casa. E nós vamos explorar cada uma delas aqui hoje. Sim, claro, claro. Isso aí você já tinha o quê? Já era adolescente? 14, 16 anos? Já. Comecei a jogar bola, e aí comecei Olha, mas você foi pro mundão aí nessa época, a gente sabe que o adolescente, né, ainda mais sem essa referência de pai, de mãe, sem esse... Você chegou como é que fala? A usar o mundo alguma das coisa, drogas e sim, coisas. mau caminho, né? Essa fase da adolescência, dos 14 até os 18 anos, comecei a jogar bola, e aí sim vem esse mundo das drogas, da pornografia, das coisas que o mundo oferece, e você tem uma estrutura por trás para te acompanhar. Eu não tinha um direcionamento. Meu pai tinha um sonho de eu ser um jogador de futebol, mas ele não me dava essa base de estrutura familiar a me chegar a ser um jogador de futebol. Então não é só você direcionar, é você apoiar, você estruturar, você desenvolver a carreira do teu filho aonde ele almeja chegar, que era também um sonho meu. Mas simplesmente viaja para cá, viaja para lá, e aí influências, amizades que muitas vezes não são boas, aí vem a oportunidade de droga no colegial, porque eu jogava bola de manhã e à tarde, estudava à noite. E à noite tinha as amizades, tinha as bebidas, tinha as influências. E aí com isso, com 18 anos, eu conheci a mãe da minha filha, do meu primeiro relacionamento, a Érica. A Júlia é do meu primeiro relacionamento, depois eu conheci a Dani, e por uma falta de orientação, que é diferente hoje da base que a gente mostra o caminho para os nossos filhos, né? Porque a gente tinha aquele negócio de euforia, de querer namorar, já pegar as coisas, juntar, morar, e aí com toda essa correria, toda essa falta de estrutura familiar que eu não tive... A história se repetiu, na verdade, sim, né? Ela acaba se repetindo. E, claro, como eu mencionei, eu aprendi diversas situações com meu pai, como se postar, como ser homem, como trabalhar. Tem alguns bons exemplos que me tornaram o homem que eu sou hoje. Mas faltou, vamos dizer, 70% para mim ser um homem até melhor durante todo esse período que eu percorri. Eu poderia percorrer um caminho diferente, com o apoio, com a estrutura familiar que eu não tive dos meus pais, e até mesmo da minha madrasta nessa segunda união do meu pai. Então, eu fui pro futebol, conheci o mundo, conheci a bebida, conheci as drogas, já quis sair de casa, porque eu tinha esse objetivo o quanto antes, eu queria me livrar dessa vida, dessa opressão, já fugi de casa, fiquei 3 dias fora de casa porque eu não queria, porque eu sabia que quando chegasse em casa eu ia ser maltratado, ia apanhar da minha madrasta, ia apanhar do meu pai, e porque ele chegava bêbado, então era muito agressivo, ele andava armado, enfim, era o pior cenário. Então, tudo isso aconteceu, eu tomei algumas decisões. E claro, eu sempre olhava, eu quero ser uma pessoa diferente, eu não quero ser igual ao meu pai, eu quero dar o que eu não tive para os meus filhos. E aí veio a Júlia, nesse relacionamento com a Érica, que não foi duradouro. Assim que ela engravidou, eu, por falta de estrutura, de todo esse histórico que eu tenho, eu abandonei ela por um outro relacionamento. O trabalho, mais uma vez a droga, a bebida,
que é a influência que o mundo te traz negativa. E aí eu acabei largando ela com 3 meses de gestação. Mas o outro lado que meu pai me ensinou, eu sempre fui fiel, eu sempre fui o pai para minha filha. Eu não era mais o esposo da Érica, marido da Érica, mas eu era o pai da Júlia, mesmo no ventre dela. Então eu estava ali com as minhas obrigações como homem, desde o princípio. Até hoje, a Júlia está com 14 anos, congrega com nós aqui na igreja, presta serviço, trabalha no projeto. Então é uma menina que entendeu que o pai lá atrás tomou uma decisão errada pela influência que tinha de família e de vida, mas não deixou de ser o pai dela. Então esse lado eu vejo que eu tive uma influência do meu pai, porque com tudo, ele estava ali comigo de alguma forma, mesmo com a brutalidade dele, muitas vezes com falta de amor. Eu vou escutar um te amo do meu pai, acho que com 16 anos, numa situação horrível. Ele achar que eu não gostava de mulher e te levar para um ambiente para falar, e aí, o que você vai fazer? E aí eu me senti enojado. Aí ele falou, pô, tô tentando fazer o que meu pai fez comigo, o que os homens fazem com os filhos, que era coisa do mundo. Levar você para uma situação com um local que não é indevido para minha idade, para poder ver se seu filho é ou não é homem. Olha o absurdo que eu passei. Gera trauma. Gera muitos traumas. E depois dessa situação, eu saí chorando do local. E ele chegou pra mim, eu fiz isso porque eu te amo. E é uma coisa que a gente chorou juntos, mas eu falei, não precisava disso. Porque eu sou essa pessoa que você conhece e eu sei o momento que vai acontecer as coisas. A gente não pode acelerar os processos. Então eu tinha um pouco de maturidade nesse sentido. Mas é por conta mesmo, Léo, dele não ter, assim, não ter essa intimidade com você. Era seu pai, estava ali, né, de alguma forma perto, mas a intimidade de pai e filho, vocês não tinham, né? Porque senão ele não teria te levado para um lugar desse. Sim. Mas e a Dani? Depois o Léo, depois a gente vai apertar o Léo aqui em mais algumas questões. Mas e a Dani? Conta um pouquinho, quem é essa mulher? Então, na verdade, só para deixar um adendo, quando o Léo fala que ele se separou da Érica, né, por uma outra mulher, essa mulher não era eu. Sim. Né? Essa mulher era uma outra mulher que apareceu antes da Dani, né? E que ele ficou enlouquecido aí, e aí acabou que, na verdade, já não se relacionava direito com a Érica e acabou indo para esse outro relacionamento. Que também, né, eu acho que quando a gente não tem uma estrutura familiar, a gente tende, de fato mesmo, a ficar buscando em pessoas, talvez até aquilo que nos falte dentro do nosso lar, como pai e mãe, né? Eu acho que ele buscou mesmo. Em alguns momentos... Eu tinha 22 anos, ela tinha 37, essa pessoa. Então... Tava buscando uma mãe. Pois é. Queria colo, queria mamãe. Isso. Ô, Dani, ao contrário do Léo, você tem uma estrutura, né? Sim. Uma mãe, um pai que deram uma base pra você, né? Sim, eu desde pequena eu cresci em um ambiente familiar de muito amor, né? A família do meu pai e da minha mãe são famílias... A da minha mãe é menor, né? Entre irmãos. Mas a do meu pai, no total, são 9 filhos, né? Hoje 8. Mas sempre cresci em meio aos meus primos e na casa dos meus avós. Todos os finais de semana nós estávamos na casa dos meus avós, então não faltava amor, né? Eu falo que eu tenho um orgulho muito grande em falar da minha família, porque eu cresci com os meus primos, mas dentro da minha família nunca houve casos de primo que se relacionaram com primos. Né? E quando eu falo cresci, era de dormir mesmo na casa de tia minha, de chorar para sair de um final de semana, de dormir na casa de uma e dormir na casa da outra e ainda assim sair chorando. Por quê? Porque eu gostava muito, né? Eu só tinha primos meninos da minha idade. Então, assim, eu cresci de fato num ambiente extremamente de carinho, de afeto, de amor, né? A minha avó e o meu avô, eles construíram isso entre os meus tios. Então, em tudo, na verdade, assim, não me faltou a questão do afeto, né? Só que a referência do meu pai em casa, eu tinha a imagem, na verdade, assim, visando a minha mãe. A imagem que eu cresci foi... Eu precisava trabalhar e eu precisava me bancar e eu bancava... Eu sempre ajudei em casa, então sempre trabalhei... Quando o Léo me conheceu, eu trabalhava em 2 empregos, já morava sozinha. Então, sempre fui muito independente. Como a minha mãe em casa, ela sempre pagou todas as contas, ou a grande maioria das contas, eu cresci com isso. E isso também foi um dos motivos onde o nosso relacionamento meio que dava um choque,
né? Era como um imã aí, e a gente brigava muito nessa questão, porque eu achava que eu tinha que fazer o papel que eu fazia quando eu morava na minha casa, que era o papel do homem ali, de buscar, né? Então, eu achava que eu tinha que trabalhar o tempo todo. Então, depois que nós casamos, né? A gente se juntou e ficamos juntos. Eu tinha uma grande dificuldade porque ele continuava com as amizades dele e isso interferia muito na nossa relação. Você já era cristã quando vocês ficaram juntos? Quando nós nos conhecemos, eu já era cristã, mas eu pisava meio cá, meio lá, né? Não era... Era crente... Ela que era crente que quando eu sentia a necessidade do Senhor, eu buscava, né? Era só na hora do sofrimento, do aperto. Mas até quando eu me batizei, né, nas águas, que foi na Paz e Vida, ali no Jardim Clementino, com o pastor Fábio, ali eu já comecei a mudar totalmente a minha maturidade, né, a minha questão, não quero mais isso, não quero mais um mundo, mas eu percorri sim o mundo, né, porque minha irmã engravidou com 18 anos e o meu irmão foi pai com 18. Então a Dani com 18 morava no interior de São Paulo, com os meus pais, e meu pai não deixava eu fazer basicamente nada. Era uma cidade extremamente pequena, mas eu não tinha liberdade. Então, quando eu completei os meus 18 anos, que eu comecei a trabalhar, aí eu falei, opa, agora eu mando na minha vida. Criou asa. Né? Criei asa, exatamente. O que o meu pai podou por conta do medo de eu fazer exatamente o que a minha irmã fez e o meu irmão, e eu tinha um trauma muito grande disso, e eu falava, não, eu jamais vou ter os meus filhos sem que primeiro eu construa a minha vida financeira, né? E foi nesse sentido que, quando nós ficamos juntos, dos maiores motivos das nossas discussões era a questão de amizades, né? Eu abri mão das minhas amizades, porque eu entendo que casamento, e eu aprendi isso dentro da essência da onde a minha avó, né, colocou sobre os meus pais, e enfim, e eu tenho certeza que isso veio da minha avó, mas eu abandonei todas as minhas amizades mundanas para viver o meu casamento, né? Só que o que eu ainda não tinha entendido era a questão do trabalho. Eu queria trabalhar. E ele, por ter tido a ausência da mãe e a ausência do pai, ele queria alguém para cuidar dele. E eu precisei entender que, ao invés, ele não precisava de alguém que contribuísse financeiramente, ele precisava de alguém que acolhesse com carinho, com afeto. Desse lá que ele não teve. Exatamente. Né? E pra você ver, né, amor? Quando eu entrei na vida da Dani, eu entrei de cabeça com os familiares, com os primos. Acho que o relacionamento até hoje é muito saudável. Eu tenho eles como os primos, chego lá, abraço, tios, beijo, como os tios. Assim pela falta. Acho que eu não tive essa estrutura. Tive muitos amigos ao longo da minha caminhada que tinha essa estrutura. Eu olhava de longe e falava, nossa, que legal, né? Tem um pai ali, tem uma mãe ali. E eu de longe vivendo aquela vida tumultuada. Então, no casamento com a Dani, por ter essa família, essa estrutura grande, eu me encontrei. Então, com a mãe, com o pai, com os tios, eu me senti em casa como eu me sinto até hoje, em casa, abraçada pela família, né? A família Hernandes, né? Sim. Então é muito gostoso. O mais legal, assim, aproveitando até para falar do que o Léo falou, o primeiro casamento, o Léo nunca tinha ido em um velório e nunca havia ido em um casamento. Ele não tinha nada que ele fazia com os familiares. E por conta dessa família muito unida, os casamentos sempre uma festona. E eu lembro que o primeiro casamento que ele foi comigo, que foi o casamento do Xande e da Érica, né? E a avó dela entrou com as alianças, né? Numa cadeira de rodas. E eu lembro que ele se emocionou bastante, porque ele falou, é a primeira vez que eu vejo, né, um matrimônio, alguém dizer ali, né, testemunhar por uma outra pessoa que a ama e ali poder falar que vai viver com ela pro resto da vida. E eu lembro que ele se emocionou. Eu lembro que ele falava muito assim, eu nunca ouvi, eu aprendi a falar eu te amo com você, porque eu nunca ouvi eu te amo, até porque o eu te amo, quando ele ouviu de uma forma que não foi memorável, né? Não foi algo bom, então não foi guardado na memória como algo bom. Foi naquele momento com o pai, né? Sim. Então o eu te amo, pra mim, ele é muito natural, né? Até hoje eu falo eu te amo pra minha mãe todos os dias na ligação. Se ela me ligar 10 vezes, mãe, eu te amo, dorme com Deus, fica com Deus. Então o eu te amo foi uma palavra que ele fala muito, que eu aprendi com você, porque desde que ele me conheceu, eu falava muito, né, tanto para os meus tios quanto minhas tias. É um hábito nosso, quando a gente se liga, né, faz uma ligação, fala, te amo, fica com Deus, Deus abençoe.
É algo nosso mesmo. São polos, né? São opostos aí, no caso, né? Sim. A forma Coisa que para você era natural, né? Para ela era natural. A forma que a Dani foi criada, a forma que o Léo foi criado. E como que é isso? Aí vocês veio para um relacionamento com esses traumas, né? Cada um com o seu. Imagino que mesmo tendo uma família estruturada, algumas coisas, alguns traumas surgiram, situações, questões. E agora a vida do Léo ficou para trás, a vida da Dani ficou para trás, você já havia se convertido, você falou. Sim. E agora vocês se encontram e começam a caminhar juntos. Sim. E como que foi isso, né? Porque normalmente a experiência que a gente tem quando a pessoa vem para dentro de um relacionamento, ela traz tudo. Por mais que ela receba conselho, olha, não traz nada, não sei o quê, vem tudo junto. Sim. Né? E aí, como é que foi isso aí? Eu confesso que foi uma luta muito grande no início. Eu me recordo até hoje que eu sempre busquei muito no Senhor, né? E eu estava grávida do Pietro, nós morávamos ali em Cotia. E eu falava muito para ele, né, aos domingos, vamos pro culto, né? E aí ele falava às vezes de manhã, não, vamos dormir só mais um pouquinho, a gente vai à noite. Aí quando chegava a noite ele não ia, mas eu ia. E eu atravessei muitas das vezes aquela estrada de Cotia até Embu, que é onde tem um lugar de treino. Corta caminho do CT do São Paulo. CT do São Paulo. Você corta a Raposo, sai do trânsito e chega mais rápido. Eu passei muitas vezes ali chorando mesmo, né? Clamando ao Senhor, Senhor, que o Senhor entre, né, com Estrada Capoava. Exato. Entre com uma providência, né? Porque eu já não posso mais fazer, né? Então, o tempo todo eu pedia para que ele, quando ele começou a congregar e ainda não era batizado nas águas, ele queria sentar na última fileira. Para quem bem me conhece, a Dani gosta da primeira fileira da igreja. E até por uma questão de concentração, é algo que eu me sinto bem, né? E aí foi muito difícil, ele não queria, a grande maioria das vezes, ir. E aí quando ia, parecia que não tinha a mesma conexão, mexia no telefone no meio do culto, e aquilo me incomodava. E eu falava, Senhor, quando que isso vai mudar? Sabe? Então eu acho que essa foi a parte mais difícil, e eu me recordo como se fosse hoje que eu disse para o Senhor, eu orava, né, para que um dia ele quisesse se batizar nas águas, para que ele tivesse esse desejo, né, do batismo, de morrer o velho homem e nascer um novo homem. E eu falava, Senhor, quando que isso vai acontecer? E eu clamei muito, muito, e teve um dia em que o Espírito Santo, nós estávamos no culto, e o Espírito Santo falou assim para mim, é hoje. E eu falei, não. Aí eu falei, não pode ser. Será mesmo que eu tô ouvindo o Espírito Santo falar comigo? Ou sou eu mesma que tô isso, imaginando? E aí ele falou, não, é hoje. E ali eu já comecei a me emocionar, e ele foi pra frente. Nós tínhamos o hábito de cumprimentar o nosso pastor antes de ir embora do culto, todo domingo de manhã, né? E ele falou assim pro pastor, então, o pastor tinha anunciado que teria o próximo batismo. Ele olhou pro pastor Jair e disse, então, o senhor pode pôr meu nome que eu vou descer as águas no próximo batismo. E ali pra mim foi o primeiro passo. Conta um pouquinho pra gente, porque assim, todo mundo sabe, né, que é um momento muito especial, esse momento, esse encontro, né, quando você ouve o Espírito Santo falando com você, te chamando mesmo, né? Sim. Porque não há outro caminho, né, quando você entende que... Exato. O que você sentiu? Vou ser bem sincero com você, Nilda. Desde o começo do relacionamento com a Dani, até chegar esse momento, eu vejo que foi muito carnal as decisões que eu tomava de estar na igreja, mas para estar do lado dela, agradar ela. Por isso que eu até comentei anteriormente que o meu batismo foi o espiritual dentro do projeto. Porque ali eu encontrei de fato. Porque assim, é o descer das águas, se você não está preparado, se realmente você não tem esse encontro, você não vai se tornar essa nova pessoa. Você vai continuar fazendo as coisas do mundo. E foi o que aconteceu comigo. Então assim, eu me batizei, entrei nas águas, mas eu entendo hoje, fazendo uma leitura, voltando a 6, 7 anos atrás, que essa decisão eu tomei na emoção de querer agradar ela, de querer me posicionar bem com o meu pastor, e eu agi de forma errada. Então eu reconheço hoje, e até dou testemunho para amigos, porque assim, a gente não pode ir pela emoção, a gente tem que ir então, sua conversão genuína foi no radical? Foi no radical. Eu falo com propriedade que foi lá, porque lá sim eu me tornei uma nova criatura, porque eu mudei meus hábitos. De 5 anos para cá, eu sou um novo homem.
Porque eu não faço o que eu fazia antes, depois que eu desci nas águas. Então, muitas vezes a gente tá ali na emoção. Pô, meu amigo foi, minha esposa quer esse desejo, então eu quero alguma coisa, uma troca, né? Vou lá, vou fazer para agradar ela. Mas não é isso que Deus quer. Então, eu vejo que hoje, o meu batismo, minha conversão foi dentro do projeto. Quando eu passei no projeto, quando eu estava no fundo do poço, naquela situação de separação. Né? Que vocês já contaram aqui. Exato. Então, assim, aquele momento, ele foi um começo, vamos dizer assim, do caminho, porque, claro, eu comecei a me envolver mais, me interessar mais, mas de verdade foi 5 anos depois, porque você vai lembrar, a gente depois daquele momento teve 2, 3 separações muito duras, e a gente sabe que nada vai ser lindo, maravilhoso, que você está convertido, vai ter as lutas, né? Então, nada vai ser fácil. Mas ali, você não estando finalmente na palavra, você estando no mundo e vivendo a carne, né? O pecado espiritual, você não vai conseguir conquistar os seus desafios. Então eu vejo dessa forma hoje. Eu imagino, Léo, que para você... Eu falo para você porque a Dani veio de uma família estruturada. Você não, você tinha esse desejo de ter essa família. E quando você conquistou essa família com a Dani... E aí vieram as lutas, vieram as separações. E assim, como que ficou a sua cabeça? Porque até então você já tinha o Pietro só, né? Tinha Pietro. E assim, como que ficou... Como que você conseguiu lidar com essas questões, né? Poxa vida, eu tinha uma família, tô jogando tudo pro ar, né? Vindo uma família destruída. E como que ficou a sua cabeça, né? Passou um filme. Eu me vi na posição do meu pai e em tudo aquilo que eu vivi que eu não queria dividir com uma outra pessoa. No caso era a Dani. E eu tava vivendo aquilo, porque seria meu segundo relacionamento com o segundo filho, com mulheres diferentes, eu ia começar um terceiro para mais um filho. Eu falo assim, como que pode uma pessoa dessa? Ok, eu não vivi no melhor mundo, na melhor família, mas eu poderia aprender com os meus erros, com tudo que eu passei e tentar ser uma pessoa melhor. Então ali eu falei assim, se eu for buscar uma outra pessoa, um outro relacionamento, não vai ser diferente, eu vou ter os mesmos problemas que eu tenho com a Dani. Então eu tenho que encarar e ser o homem de verdade, assumir pelos erros, pelos fatos, saber reconhecer, pedir perdão e corrigir. E aprender juntos, caminhar juntos para não cometer os mesmos erros. Então foi ali que eu aprendi, porque eu olhei e falei assim, pô, eu vou cometer os mesmos erros que eu já vi dentro de casa. O que eu vou fazer diferente? Como que eu posso ser um homem, uma pessoa diferente para os meus filhos? Então, a partir dali que eu comecei a mudar, Nilda. Ali foi o divisor de águas da minha vida. Lindo. Nós somos, né, como eu já falei no outro, né, foi muito marcante, né, o que Deus fez na vida de vocês ali, né? Porque vocês vinham desse turbilhão aí de separações e provavelmente seria a última, né? Porque já estava com o divórcio marcado, né, para a próxima terça-feira. E ali Deus muda toda a história de vocês, né? Completamente. Por isso que marca ali. Literalmente marca. E marcou mesmo porque foi incrível, né? Só quem estava lá para saber, né, o quanto foi. Então, é mais ou menos isso. Vocês vieram de momentos diferentes na vida, né? Tanto a Dani quanto o Léo, de criação diferente, de vivência diferente. Mas vocês chegaram, digamos assim, vamos dizer assim, diante do fundo do poço no relacionamento. Porque a coisa não batia, porque são pessoas diferentes e não só por ser diferentes, né? Mas a falta de referência familiar traz uma série de prejuízos, né? E, na verdade, já até abrindo um parênteses aqui, essa é a grande estratégia, eu diria, do inimigo, né? Das nossas almas, que é destruir no ninho. Exato. Então, se o pai separa, isso é muito sério, né? Se o marido se separa da esposa, o diabo ele consegue um resultado importantíssimo. Porque aquelas crianças que estão vindo, elas crescerão sem a referência principal do pai, daquele que é o pai verdadeiro, né? O pai consanguíneo, a mãe consanguínea. Os dois vão seguir em relacionamentos diferentes e quem mais sofre são as crianças, né? Claro que existem pessoas e pessoas, relacionamentos e relacionamentos. A gente percebe também que dentro do mundo evangélico também há separações. E o prejuízo é igual. Né? Não há substituto, eu diria, para o pai verdadeiro ou para a mãe verdadeira. Correto. Não há.
por mais que aquela criança ela seja bem criada e receba amor, etc., há uma dificuldade, fica faltando alguma coisa, né? Sim. Pode ser minimizado, né, se essa criança for bem acompanhada, se o pai ou a mãe, né, que assumir aquela pessoa, amar, cuidar, minimiza bastante. A gente Sim. conhece casos de pessoas que tiveram uma boa criação, né, sendo de pais diferentes, mas não é regra, né? Isso é algo que acontece de uma forma muito relativo, eu diria, né? A grande maioria dos casos a gente acompanha e sabe que não é bem assim. Então isso chega a uma separação, né? E vocês sabem o peso disso, porque vocês falaram aqui que separaram 3 vezes antes do metanoia, né? Correto. 3 vezes, e foi lá que Jesus uniu você através dessa conversão genuína do Léo, através dessa decisão de firmar cada vez mais da Dani, enfim, e ter a família junto. E a Esther tá aí para provar, né, tudo. A Estherzinha é fruto, né, do recomeço, é o fruto, né, desse recomeço. Então eu imagino, eu acredito que vocês tenham aí conselhos. Sim, com certeza. Conselhos a dar para quem está nos assistindo, que estão pensando em separação, seja evangélico ou não, que estão pensando em chutar o balde, em romper, em quebrar esses laços, né? Tendo filhos ou não. Qual o conselho que vocês diriam? Na verdade, eu preciso perguntar 2 coisas. A primeira vocês entendem claramente sobre essas marcas. Eu queria ouvir dos 2. Quais são as marcas da separação? E 2, qual o conselho que você dá a esse homem, a essa mulher, que estão pensando seriamente por causa dos problemas no casamento de separar-se? Porque vocês viveram isso. Pode ir. Começa, por favor. Primeiro que as marcas são as piores possíveis. Eu gostaria de dizer, né, para quem nos assiste, que não espere viver, né, e permitir com que essas marcas passe pelo teu relacionamento, que seja ele, né, por enquanto ainda um noivado ou mesmo um casamento. Depois de um casamento com filhos, com certeza é muito pior, porque as marcas são muito piores, assim mesmo como o pastor falou, né? Onde mais dói são nos filhos, né? Você vê, é nítido ver eles regredindo após uma separação, e assim, não é porque você está regredindo ou por conta de qualquer motivo. Você pode continuar conduzindo-os nos caminhos do Senhor, mas a falta, né, como o pastor falou, do pai mesmo, né, da paternidade ali, da maternidade, na união, né? Nós temos muito casos de pessoas que vêm para falar com a gente, que fala que no momento da separação o filho o tempo todo não dormia por conta do pai ou não dorme por conta da mãe, e vice-versa, né? Não era diferente no nosso caso. O Pietro, todas as vezes que o Léo deixava ele em casa, era uma luta terrível, ele chorava muito, e eu tenho certeza que com ele não era diferente quando ele ia embora. Então, o primeiro ponto é que, né, vocês não permitam viver, né, nenhuma dessas marcas, que vocês consigam consertar. E como consertar tudo isso, né, antes da separação? Eu não tenho dúvidas que Satanás, ele investe muito pesado, né, nos relacionamentos, no casamento, porque ele é um infeliz, não tem família, então ele tem que investir nas nossas, né? Mas eu diria que o conselho que eu deixo hoje para um homem, né, e para a mulher, cristão ou não cristão, é que você primeiro avalie, né, pare e reflita com você mesmo onde você está errando. E eu tenho certeza que esse ponto me ajudou muito a olhar e dizer, opa, peraí, não é ele só quem está errando, eu também estou errando. E a minha oração sempre foi, Senhor, eu te peço que eu seja como o Senhor deseja que eu seja. Né? Quantas foram as vezes que eu lutei e continuei buscando ali portas de emprego e queria trabalhar o dia inteiro, passar o dia inteiro trabalhando fora de casa, e aí quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração que ele só queria alguém dentro de casa para cuidar das crianças, alguém que cuidasse dele, alguém que quando ele chegasse, que tivesse ali para dar carinho, para dar afeto, para perguntar como foi o dia. E quando isso caiu a minha ficha, que eu fui olhar e eu falei, era tão simples, eu perdi tanto tempo. Né? Então que você pare, né? Peça orientação ao Espírito Santo, se não for uma pessoa que conhece, peça ajuda,
né? Peça ajuda de uma pessoa que tem uma estrutura familiar, onde essa pessoa possa te dar boas referências, né? Porque muitas das vezes esse término ele não vai ter volta. Porque a outra pessoa vai se tornar irredutível, ou você mesmo vai buscar, às vezes até, o inimigo já até preparou um prato para você de um outro relacionamento, e aí quando você vê, você tá no segundo, né, como o Léo mesmo disse, no terceiro, no quarto, no quinto, e o que adiantou? Você só se manchou, né? E com certeza isso não vai te levar a lugar algum. Vai ficar marcas não só nos filhos, né, mas em todas as pessoas, tanto de um lado, né, do lado da mulher, quanto do lado do homem. Então o meu conselho que eu deixo hoje é para que você busque ajuda, né? Busque ajuda, e se você é cristão, busque no Senhor. Diante de tudo, busque no Senhor, né? Primeiro, busque os teus erros, entender aonde você de fato está errando, e queira reconhecer os teus erros. Se permita reconhecer. A gente tem uma facilidade muito grande de apontar o erro do outro, né? De olhar, eu em muitos cultos, eu fui, enquanto ele ainda não buscava, e falava, Senhor, em nome de Jesus, hoje eu quero uma resposta, porque ele precisa mudar. E aí o Senhor me conduzia com palavras doces, você precisa fazer assim, assim e assim. E eu via naquele entendimento que era para mim, não era para ele. Era eu quem precisava mudar o percurso, era eu que precisava começar a mudar as minhas atitudes. Porque através das minhas atitudes ele ia ver, né? Então foi desta forma que eu consegui, né? A gente conseguiu alcançar, né? Hoje o relacionamento, né? A nossa união, né? E eu falo principalmente pela questão da comunicação. É um ponto principal, né? A sua esposa e o teu esposo, ele deve ser o teu melhor amigo. Você tem que contar tudo, né? Precisa falar o que está acontecendo, falar das suas frustrações, falar das coisas que tem te magoado, falar das coisas que você também não gosta. Por quê? Porque somente assim, né, o seu cônjuge vai conseguir te conhecer completamente, e ele vai conseguir entender em que momento, né, ele pode te ajudar, ele pode estender a mão para estar ali e te ajudar. Acho que é isso. Transparência, Perfeito, né? Tem que ter. Perfeito. Foi muito E bem. aí, Léo, e você? Depois desse canal de coisa, Depois dessa explanação, fica difícil. Mas o resumo, pastorzão, é o diálogo. Acho que com o diálogo, quando esse é o conselho que você dá. Eu dou. Porque assim, e para nós homens, que é mais difícil, é reconhecer que tá errado. Liberar o perdão. Para os homens normais, né? Porque o pastor não é homem, né? Ele falou, nós homens, só nós dois. Conta a história, né? Não, Conta a história para o pessoal entender. Pastor não é homem porque sempre quando vem um pastor e um outro irmão da igreja caminhando, o irmão fulano de tal e o pastor. E o pastor. Sempre é o pastor. O irmão e o pastor. O pastor não tem nome. O pastor não tem nome e também quase que não tem gênero. É o pastor, né? Mas pra gente dar o primeiro passo... Mas é difícil, eu entendo, é verdade. Muito difícil, porque você vai olhar para aquela cicatriz, aquela marca, e ela vai te provocar, vai te remoer, e ela vai fazer, ela vai fazer de novo aquilo que ela falou que não ia fazer, e aí você volta para aquele ponto e você não consegue seguir em frente. Então, se você não consegue ter o diálogo, não ter o perdão, você não vai conseguir construir, não vai ter uma base consolidada em uma rocha, no Senhor, nos caminhos que a gente precisa seguir. Então, resumidamente, é isso, pastor, que eu aconselho aos homens. Porque, assim, até para mim, eu não me vejo há 5 anos atrás estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, vindo publicamente falar tudo que eu estou falando. Pelo contrário, eu me mantinha isolado. Hoje, muitas vezes, ainda me encontro ali, mais reservado, porque às vezes é da nossa essência. Não é porque a gente não quer se envolver com pessoas, se misturar, se relacionar. É da pessoa, quer ficar mais reservada, tudo. Mas hoje eu vejo que o que eu posso levar para alguém como testemunho, como exemplo, para não cometer o mesmo erro que eu cometi, e com uma coisa simples, você perdoar o seu cônjuge, perdoar seu filho. Perdão é libertador, né? Sim. Totalmente libertador. Então eu reconheço que essa palavra ela muda vidas. Então, o diálogo, em primeiro lugar, a gente está aberto a receber críticas, preparado para escutar. Se naquele momento você não está com a temperatura alta, deixa esfriar um pouco, vamos conversar amanhã, passar, para você poder encontrar o melhor caminho juntos. Mas conversa para
Sim, a gente não pode deixar passar nenhum fio. Porque senão esse fio que ficou mal encapado, ele vai futuramente, em algum momento, atrapalhar. Então você tem que trazer, explanar tudo que você tem de problema no relacionamento para ficar claro e a gente seguir, caminhar, para não cometer os mesmos erros. Eu acho que o grande segredo desses últimos 5 anos, a gente pode falar, é esse. O diálogo e o perdão. Legal. Muito bom. Eu acho que a gente ficou faltando só uma questão, né? E para você que ainda não passou no Metanoia Radical, se você estiver com qualquer problema, seja ele no relacionamento, Vocês indicam radical. Super indico. Na verdade, nós temos o hábito até de falar que o Metanoia Radical é uma ferramenta que ele te encontra de uma forma onde você não vai conseguir encontrar em nenhum lugar. Então, só naquele lugar você vai conseguir ter um encontro com Deus de uma forma sobrenatural. E foi através deste lugar, né, que eu reconheci de fato quem eu era, e a partir dali, então, a gente deu início a uma nova vida, uma nova história. E ali o Senhor começou a construir, né, uma nova história em família, começou a construir uma nova história na Daniele e no Léo. Eu tenho certeza que foi através do projeto Metanoia Radical, que é tão abençoador, e a gente louva a Deus por participar, por sempre estar presente. E eu tenho certeza que se não fosse o Metanoia Radical, hoje com certeza nós estaríamos numa situação talvez igual a que estávamos quando nos separamos pela 3ª vez, né? E hoje foi até engraçado, eu fiquei mais ou menos 1h30, 2 horas com um primo, que é sobrinho da Zildete, da minha madrasta, que eu tenho ele como irmão. Hoje, ele seguiu a carreira que eu tentei seguir de jogador. Ele joga no Santa Cruz hoje. Está regressando do Pernambuco para São Paulo, encerrou o contrato. E aí ele está passando por essa transição. Está com 35 anos e está desempregado, está desde maio sem receber o salário. E aí eu falo do projeto para ele. Mas não no caminho nosso, como foi o relacionamento, como foi o casamento, em outro sentido. Aí ele, não, mas eu já passei por outros projetos. Eu também tinha passado por outros projetos antes. Encontro com Deus. Tudo. Aí não tem porquê, porque um coração adorador vai ter Deus, Espírito Santo em qualquer lugar. Não precisa estar naquele local, naquele projeto para acontecer alguma coisa. E aí você falar do projeto para a pessoa, até ela entender, ele falou assim, você não desiste, né? Eu falei, não, até Deus voltar, eu vou estar aqui pelo menos uma vez por ano te incomodando, porque eu amo você. Eu tenho você como meu irmão. A gente passou por dificuldades. Eu lembrei até uma situação que a gente viveu juntos, que a gente saía, eu, os irmãos deles, a mãe dele, para ir no centro de São Bernardo, ali na Marechal Deodoro, que é uma das principais de Ubatuba ali de São Bernardo, para pegar a latinha, pra gente poder pegar um dinheirinho e comprar um McDonald's, né? Que era a vontade nossa da adolescência. Eu falei assim, nessas simples coisas que a gente aprende, cresce, e eu quero estar com você num projeto onde Deus, a gente não viveu juntos. Ele é cristão hoje, congrega onde ele passa, ele foi pro Sul, foi pro Nordeste, vai para vários lugares, ele acompanha os times, né? E aí eu perguntei para ele, o que você fez nessa trajetória sua, pelas pessoas que você passou, o que você testemunhou? Então, assim, lá eu quero te provocar a despertar o seu dom. Qual que é seu dom? Então eu comecei a explanar várias coisas com ele, porque ali abrange o nosso projeto, abrange todas as áreas. Sim. Você acha que, não é comigo, eu tô bem no meu relacionamento, mas às vezes você não tá bem na sua vida profissional, você não tá bem com seus filhos, você não tá bem em alguma área, na sua área espiritual. Então ali você vai encontrar uma realidade num final de semana que eu acredito que em nenhum lugar, no Brasil ou no mundo, qualquer pessoa encontre, porque ali é um lugar separado por Deus. É diferente. O formato, né, o modelo, Sim. As coisas que são trabalhadas, né, trabalha o ser humano num todo, né? Num todo. Isso é uma coisa que é importante até falar, e assim, não é nada combinado, saiu do coração de vocês isso, né? Amém. Mas a gente acredita muito nessa ferramenta, é por isso que a gente tem um PodMeta que também tem essa finalidade de deixar claro para as pessoas. Quer conhecer mais sobre o Metanoia e não ter dúvidas, ainda que a gente não fale tudo, das surpresas, né, que tem no projeto, porque o Metanoia não tem segredos. O Metanoia tem surpresas. Né? E essas surpresas são trabalhadas de uma forma muito espiritual e toca a vida das pessoas, né?
Então, a forma que é trabalhada, as coisas que são trabalhadas, trabalha o homem no todo. Inclusive para os equipantes, para quem vai trabalhar. Exato. Né? Nós estamos aí na 41ª edição e caminhando para ela, já próxima, né? Agora em setembro. E assim, nenhuma foi igual à outra do tempo que a gente trabalha, vocês, nós, enfim. É isso aí. É maravilhoso mesmo, né? As pessoas vão conhecendo o nosso projeto. Né? E uma coisa que ele me indagou foi exatamente isso, pastor. Quantas vezes você vai no ano nesse projeto? O projeto acontece de 2 em 2 meses. Tem oportunidade que eu consigo ir com a minha esposa, com a Dani. Tem oportunidade que não, ela vai, eu fico. E ele falou assim, aí ele ficou meio... Eu entendi que ele ficou assim, pô, tá sempre ali e tal. Tem algo novo, né? Então ele falou assim, não vou falar nem que não, nem que sim. Mas continue insistindo que um dia a gente chega nesse momento. Então, assim, é isso que eu provoco nas pessoas, principalmente com as pessoas que eu amo, e tem aquelas que eu não amo, que eu conheci hoje e está precisando desse momento. A gente oferece essa ferramenta do Senhor. Então, é um projeto que abrange 100% da nossa área, 100%. Vida espiritual e pessoal. Em algum momento a pessoa vai ter Vai. Um encontro ali, um toque diferente, né, de Deus ali, sem dúvidas. Verdade. Estamos indo para o fim. Temos uma pergunta aqui, mas assim, eu creio que a Dani já respondeu, mas assim, eu quero saber se tem algo mais, tá, Dani? Tá bom. Durante esse processo, né, que vocês viveram, tem alguma história assim inspiradora ou algo assim que vocês viveram que, além do radical que você já falou aqui, acho que você já deu uma boa resumida assim. Amém. Mas tem algo mais assim que vocês viveram, que vocês falam assim, não, isso pode ajudar alguém, né? Algo para inspirar mesmo. Inspirar, né? Algo para, assim, de transformação, todo esse processo, né? Tem algo assim que você fala, não, poderia compartilhar isso que... Talvez até as histórias que vocês viveram, ouviram, né? E testemunharam servindo lá no Metanoia, ou em qualquer lugar. São inúmeras, né? Falar de histórias, principalmente quando está atrelado ao Metanoia Radical, a gente sabe que são inúmeras, né? Não sei, se for pessoal, tem a questão da Esther, né? Que eu acho que é um testemunho muito, muito lindo do agir de Deus mesmo, né? O Léo, então, tem a Ju, que tem 14 anos, que é nossa também. Eu falo que, né, ela não é só do Léo, ela é minha também. E nós tínhamos o Pietro juntos. E ele estava muito irredutível. Eu acho que dentro, assim, da concepção dele, a gente tinha que parar, né, no segundo, né? E para ele já estava tudo bem. E eu lembro que o pastor até comentou, eu até comentei que foi num tempo onde nós estávamos ali, a gente estava buscando às 3 horas da tarde, às 3 da manhã, que foi um tempo que a gente teve de oração. Foi quando o Senhor ministrou, né, que a Esther viria, né, e ele alterou o coração do Léo, né, o desejo do coração do Léo, que era não ter mais filhos, e aí foi quando o Senhor Jesus nos deu, né, a tão sonhada Esther, né. Esther sempre esteve... eu sempre quis uma menina, sempre quis muito, né, uma menina. E eu lembro perfeitamente que ele abriu a Bíblia um dia no culto, eu estava grávida, mas nós não sabíamos qual era o sexo. E aí o pastor estava pregando no Jardim São Salvador, em Marcos, né, Marcos ou Mateus. E aí ele botou o dedo assim e falou, vai ser Esther. Eu disse, ué, mas a gente nem sabe, como assim vai ser Esther? Ele falou, vai ser Esther. E para honra e glória do Senhor Jesus, né? Esther tá aí, é uma bênção, né? Recentemente Dani, aceitou Jesus na escolinha daqui da Igreja Batista da cidade. E quantos ela anos, é uma bênção. 3 aninhos. 3 aninhos. Ela é uma bênção. Para quem não sabe, é adoradora. Ela louva, ela adora. Ela é extremamente, ela é diferente, né? Eu falo, ela é literalmente aquilo que o Senhor tinha reservado para nós, né? A prova de que caminhar com o Senhor, ele tem os maiores e melhores planos. E sobre fora, eu tenho... Hoje eu tenho muitos filhos, né? Que eu chamo de filhos radicais. E se tem uma coisa que o Metanoia Radical fez, né, em mim, desde que eu passei no Metanoia, eu fui me aproximando de muitas pessoas. Então, hoje eu tenho filhas que me ligam, que são de vários lugares. Eu tenho filhas do Guarujá, eu tenho filhas na praia, eu tenho filhas no interior, e elas me ligam e, mamãe, a gente pode orar juntas. Então, o Radical, ele me deu mais filhos, e eu louvo a Deus, família, porque isso só era a prova de que a nossa família ela não ia parar na Esther, mas que o Senhor também tinha os nossos filhos espirituais, né, que são os do Metanoia. A gente recebe eles em casa. Eu sempre até testemunhei ontem que
uma das minhas filhas me ligou e falou: mãe, hoje eu quero orar por você, né? Eu tô aqui, eu não quero que você ore comigo, eu quero orar por você. E ela fez uma oração e eu falei, é de tanta sensibilidade, porque foi um dia bem puxado, e aí eu falei, olha que lindo o agir de Deus, né? Se não fosse o Metanoia Radical, eu jamais teria esse privilégio de ter, né, tantos filhos e tantas histórias e acompanhar tantas pessoas desde que nós passamos no projeto. Então, eu tenho muitas histórias, né, para contar por conta da gente ter passado no Meta e ter testificado ali, né, no domingo, o quão Deus, né, fez na nossa vida, e dali para frente tudo novo e bênção. Amém. Glória a Deus. E você, Léo, lembra, além dessa da Esther? Bom, uma coisa que me marca muito dentro do projeto é você encontrar uma pessoa que você achou que nunca ia encontrar. Ela percorreu um caminho totalmente diferente e você tá ali e a pessoa, oi, é você? Aí você olha pra ela, você abraçar ela e como se fosse uma pessoa nova, não tivesse nenhum tipo de mágoa. Foi esse momento que eu vivi nesse projeto, na edição que a Zildete passou, que eu não imaginava que eu ia encontrar ela, porque a gente não tinha nenhum tipo de comunicação, de rede social. Então ela foi não a convite? Não. Olha isso. Não. Por alguém a convidou... Da igreja de São Bernardo, não sei se foi o polo lá do Jardim Euro. A gente escuta muitas histórias assim, de primos que se reencontraram 30 anos depois. Então, assim, E aí você chegar... Radical, né? Sim, hoje a gente está trabalhando juntos ali. Como casais que haviam separado há 6, 7 anos atrás se encontram lá e retomam o casamento. A gente tem muitas histórias. Você fez um casamento desse. Fiz um casamento desse. Então eu encontrar a Zildete, poder abraçar ela sem nenhum tipo de mágoa, a gente tá ali, você vindo juntos. É lindo demais. É uma coisa que eu falei assim, é muito de Deus. Não tem outra coisa a não ser Deus naquele lugar. Então você tá ali, abraçar, falar um eu te amo pra ela, pô, tamo juntos aqui, pô, você vai vir na próxima trabalhar, vou estar contigo aí. Então isso é fantástico. E um dos motivos do qual você também não falava com a Zildete, na verdade não tinha mais nenhum contato, é porque o pai dele foi para um outro casamento depois desse. Então ficaram-se as marcas também de mais uma, né, um outro relacionamento. Então ela tinha ainda um pouco de receio por conta de tudo, né? Criou durante um período, mas por conta do pai já ter ido para um outro relacionamento, ela quis se afastar, né, dos filhos e do pai. Então era mais um motivo também do qual você não tinha acesso a ela, né? Mas foi lindo. E inclusive funcionários. Nós servimos, teve algumas edições que nós servimos que passaram pessoas que trabalhou com você e você não via há muitos anos, pessoas que você tinha trabalhado há muitos anos atrás, e teve a oportunidade de abraçar lá. Verdade. E falar de Jesus, falar, cara, te ver aqui. E na listinha falta o papai. O Ronaldo tá na Angola hoje, mas quando ele voltar pro Brasil, pegar e levar para aquele momento especial que a gente tem ali. Vai ter um momento muito especial. E vai ser aquele momento seu. Metanoia isso, né? Lugar de reencontro, de reconexões. Amém. É algo extraordinário, né? E com isso a gente tem mostrado para as pessoas que têm alguma dúvida, que têm alguma dificuldade de entender o que a gente faz, né? Sim. E esse trabalho, o pessoal fala, metanoia radical, o que é isso? E não sei o quê. E as pessoas criam algumas ideias sobre o projeto que são inverídicas, né? Verdade. E a gente, através da história de vocês, da história de tantas outras pessoas que já passaram aqui, a gente tem tentado explicar para as pessoas o que é o projeto, sem dizer o que acontece, mas deixando assim aberto para as pessoas vem ver. Sim. Né? Vem conhecer, vem ver o que é isso. Um testemunho como, né, da Dani e do Léo, né, amor? Desmistifica muita coisa, né? Muito. Então as pessoas vão sabendo que não é nada oculto, né, como as pessoas imaginam. Não, é Deus puro naquele lugar. Exato. As surpresas são maravilhosas também. E são muito especiais e incríveis. A gente está feliz de receber vocês para essa segunda edição, segunda parte.
segundo episódio, né? Perfeito. Segundo episódio do Metanoia. Eu creio que vai acrescentar, né, amor, na vida de muita gente. Com certeza, gente. Então, a gente quer agradecer a vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigado por participar com a gente aqui. Sempre que vocês vêm, edifica nossas vidas, edifica a vida do pessoal de casa. Amamos a vida de vocês. Amamos né? de vocês. São ovelhas queridas. Amém. Né? Amém. Amamos, te amo. Amigos. A gente ama muito e amigos, né? Amém. Encerra aí, dona Nilda. O Encerra nosso você, Podmeta. Você quer que eu nem te encerre? apresentei, não foi? Não. Tá vendo, né? Ela não me apresentou no começo, mas eu sou o pastor Carlos Agrélio. Pastor Carlos, meu marido. É isso, gente. Vamos Maravilha. Aguardar. Mas você tem uma fala final. Você tem o pessoal que vem contar a história aqui. Exatamente. Tal, né? Nós estamos aguardando vocês a vir contar a história aqui no Boa. Podmeta. Venha! Venha, isso aí. Pra cá. Então você que tem uma edificar história. nossas vidas e a vida de tanta gente. Né? Você que tem uma história no Metanoia Radical, algo que impactou a sua vida, que mudou a sua história, que alterou o seu caminho aí completamente, assim como foi do Léo e da Dani. Amém. A gente quer contar aqui, papo, né? a gente quer contar aqui, bater esse papo, trocar essa ideia com você. A sua história pode inspirar e mudar a história de milhares de pessoas. A gente aguarda você, entre em contato com a gente, marca aqui pra gente ter esse momento com vocês. Beleza? Léo, obrigado, cara. Dani, obrigado. Obrigado, gente. Nilda, obrigado. I love you. Toda a equipe, I love you. Vamos pra frente. Deus abençoe e até o próximo Podmeta.